Alexandre de Moraes vai sofrer impeachment? Esse tem sido um pedido recorrente, tanto de políticos quanto de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os deputados, inclusive, chegaram a recolher assinaturas da população para enviar ao Senado. Mas o ministro do STF pode mesmo sofrer impeachment? Essa é uma expectativa realista? Eu fui investigar para tentar responder essas perguntas. A possibilidade de um ministro do STF ser afastado existe desde 1950. A lei que trata sobre esse assunto é a 1079 e detalha quais seriam as justificativas e as etapas desse processo. Em 2016, o Brasil parou para acompanhar o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O processo de impeachment de um ministro da Suprema Corte seria parecido. A diferença é que, em vez de se iniciar na Câmara dos Deputados, se inicia no Senado. Caso o processo seja aceito, o plenário se reúne para ouvir as testemunhas do caso e interrogar o acusado. Em seguida, ocorre uma votação nominal em que os senadores respondem a seguinte pergunta: cometeu o acusado o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo? A resposta dos senadores deve ser com um simples sim ou não, assim como ocorre na votação do impeachment do presidente. Sim ao impeachment! Em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Para o impeachment passar, deve obter pelo menos 2/3 de votos dos senadores. Na prática, seriam 54 dos 81 senadores. Na sequência, haveria ainda uma nova consulta para saber por quanto tempo o acusado deve ficar inabilitado para ocupar novos cargos públicos. Mas o que poderia fazer com que o ministro seja afastado? Segundo a lei, são 5 hipóteses: alterar a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal, proferir julgamento quando é suspeito na causa, exercer atividade político-partidária, agir com negligência no cumprimento dos seus deveres e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro. No pedido protocolado pela oposição, pedindo o impeachment de Moraes, os parlamentares apresentam diversas acusações contra o ministro, alegando que ele viola os direitos individuais e as garantias fundamentais previstas na Constituição, desrespeita o devido processo legal e faz abuso de poder ao interferir em outros poderes e esferas. Eu conversei sobre isso com o Fabrício Souza Duarte, que é mestre em Direito Público e advogado constitucionalista. Ele destacou um artigo em que é possível tentar enquadrar a atuação de Moraes baseado nessas acusações. Seria o artigo 39 do item 5. Ele estabelece que é crime de responsabilidade proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo. Mas o Fabrício ressalta que é um conceito indeterminado e elástico e que o julgamento do crime de responsabilidade não é apenas técnico-jurídico, mas também político. Apesar do pedido de impeachment pelos parlamentares estar sendo muito comentado atualmente, essa não é a primeira vez. Só no ano de 2023 foram 40 pedidos. Nenhum deles foi acatado pelo Senado. Também conversei com Fabrício sobre o possível motivo disso. Segundo ele, o impeachment é um instrumento muito poderoso para controle do poder e sua utilização indiscriminada pode levar a uma desestabilização do quadro político e institucional. Muitas vezes, os pedidos de impeachment são utilizados como ferramentas de atuação política, mas sem fundamentação, e por isso não prosperam. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou não estar disposto a dar continuidade ao processo referente a Moraes. Em um evento que participou em agosto, ele disse que a questão não pode ser pautada em lacração de rede social. E justamente por isso, esse tipo de afastamento de um ministro do Supremo é inédito no Brasil. Nunca, em 132 anos de história da Corte, um ministro perdeu o cargo por causa de um processo de impeachment. Seria essa a primeira vez? Para ter essa resposta, só acompanhando os desdobramentos dos embates entre os parlamentares e Alexandre de Moraes. Para ficar por dentro de todas as novidades sobre esse e muitos outros assuntos, se inscreve aqui no canal e acompanhe o portal e as redes sociais de O Tempo.